Quem disse que precisa ser adulto para criar um projeto que possa mudar o mundo ou impactá-lo? Partindo do princípio que empreender é resolver problemas, e isto nós não nascemos sabendo fazer, nós vamos aprendendo de acordo com a nossa vivência em nossos núcleos, como o da família, da escola, na comunidade. Nós vamos aprendendo a resolver as situações, os problemas, conforme eles vão surgindo. E assim, nós também não nascemos empreendedores. Nós nascemos com algumas características importantes que podem vir a ser essenciais para ser um empreendedor de sucesso. Isso, é claro, se elas forem devidamente estimuladas. Pensando nisso, tanto a educação formal, que seriam as escolas, as instituições educacionais, como a educação não formal, que são as organizações sociais do terceiro setor, que acontecem no contraturno escolar, elas, em parceria com a família, podem ser cruciais no incentivo do desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao empreender. E o tema de hoje é empreendedorismo social. Veremos o que é, por que é importante estimular isto na educação. Conheceremos a história de Michaela Ullmer, que aos 4 anos empreendeu, mudou a sua vida e também a das abelhas. Vamos falar da importância de se ter um olhar treinado para a necessidade e também para a oportunidade. Falaremos também da relação do trabalho com projetos e do empreendedorismo. Falaremos também sobre a relação do trabalho com projetos e do empreendedorismo. Vamos ver também que tipo de atividades devemos propor para que aconteça a estimulação e o desenvolvimento das capacidades e habilidades necessárias ao empreendedorismo. E também o que devemos considerar ao planejar as atividades que estimularão o empreendedorismo social. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Dá uma passada no Instagram. Eu já fico imaginando as pessoas dizendo, pronto, lá vem André estimulando o trabalho infantil. Que história é essa de empreendedorismo para criança? Eita, que não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com ter um olhar para as oportunidades e para as necessidades dos outros. Mais do que lucrar com uma proposta empreendedora, o foco é na formação humana da criança, em ensinar a criança a valorizar o que ela tem e a pensar em soluções para os problemas do cotidiano e ainda prepará-las para inventarem coisas que ainda nem foram pensadas. Não se trata de ter um negócio, se trata de ter um comportamento e este comportamento te traga uma atitude empreendedora. Por exemplo, a necessidade do brincar que a criança possui é um comportamento natural que possibilita a criatividade, a inventividade, fatores essenciais para empreender. O dicionário Michaelis define a palavra empreendedor como aquele que se lança à realização de coisas difíceis ou fora do comum. É o ativo, arrojado, dinâmico. João Klepper, em seu livro Educando Filhos para Empreender, de 2012, declara: empreender não se limita a realizações de ações profissionais, mas um verdadeiro empreendedor é ousado, consciente, curioso, disposto e convicto do seu papel na sociedade. João é pai de Davi Braga, que criou uma startup aos 13 anos, e de mais 2 outros filhos também empreendedores. A ideia é de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo na quebra de paradigmas e no desenvolvimento das suas habilidades e comportamentos empreendedores. Ao se trazer a estimulação do desenvolvimento de habilidades do empreendedorismo na infância, não estamos falando
de incentivar crianças a criar empresas, e sim fazer com que elas tenham um espírito empreendedor em qualquer área do conhecimento e que desenvolvam as habilidades e competências úteis nos mais diversos contextos. Muitas pessoas confundem o empreendedorismo como sendo uma coisa somente ligada ao ganhar dinheiro. Temos que entender que ele parte de princípios importantes, como o desenvolvimento de competências múltiplas, como a capacidade de se adaptar a situações novas e a possibilidade de promover transformações. Mas o que é o empreendedorismo social? É uma estratégia de promover o bem comum a partir da possibilidade de criar soluções novas e de impacto sistêmico. No empreendedorismo social, seus agentes estão sensibilizados em relação a uma causa. Atualmente, o empreendedorismo social também se relaciona com a ideia de desenvolvimento sustentável e inclusivo, que atende às necessidades do desenvolvimento da sociedade, ao mesmo tempo em que respeita os limites do planeta. A ideia, então, é desenvolver competências, habilidades, atitudes, valores e comportamentos para que as crianças e adolescentes descubram e reconheçam o seu potencial de transformação social e de qual é o seu papel dentro deste processo. Que eles se sensibilizem com os problemas que estão à sua volta e tenham o compromisso de serem os agentes ativos de mudança em questões coletivas. Vou contar uma história para vocês da Michaela Ulmer. Ela tinha apenas 4 anos quando foi picada por uma abelha. E daí, André? Isso é normal? O que não é normal é o que essa criança de 4 anos fez com isso. Este evento se repetiu na semana seguinte. Aquilo que poderia ter virado um trauma para a criança, 4 anos, medo do inseto, né? Medo de ser picada novamente, da dor, fez com que ela tivesse interesse pelo universo do inseto. E ela foi pesquisar, foi ela atrás das informações. E ela disse que ficou encantada com o universo das abelhas. E também pelo ecossistema. Nessa época, a Michaela foi incentivada pela família a participar de uma feira, a criar um produto e participar de uma feira para crianças. Lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Nos bairros acontecem essas feiras, as crianças vão para a rua e propõem ali algum produto, ou criam algum produto e propõem ali para venda. Ela resolveu aceitar, ficou pensando em que produto ela poderia criar, até que ela recebeu um livro de receitas da avó, que mora em outro local. Dos anos 40, tinha uma receita tradicional da avó de limonada com linhaça. Mas ela era feita com açúcar. E a menina teve o quê? Um insight. Uma ideia brilhante. Ela falou assim, nossa, se a gente trocar o açúcar pelo mel? Após todo o estudo que ela tinha feito a respeito das abelhas, porque elas existiam, qual era o papel dela dentro desse ecossistema, ela entendeu que uma maneira de ajudar as abelhas era consumir mais o mel. E assim ela adaptou, ela trocou. Tirou o açúcar da limonada da avó e colocou o mel. E com esse simples gesto de uma criança, nasceu a Be Sweet Lemonade, que atualmente tem cerca de 10 anos já em atividade. E com uma CEO de 15 anos à frente dessa empresa. Empresa essa que destina milhares de dólares para a preservação das abelhas, que são insetos polinizadores e contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a produção de alimentos. Hoje ela divide seu tempo entre a escola e os workshops que faz para os adultos ouvirem a sua experiência. Essa história é real e diz muito sobre o ensinar a criança como ter um olhar para as oportunidades e um olhar para as necessidades. É treinar o olhar e as percepções. Michaela tem um olhar para a necessidade quando ela começa a pesquisar e percebe a necessidade da existência da abelha para o ecossistema. Ela entende qual é a importância do trabalho da abelha para o ecossistema, para a vida. E ela tem um olhar para a oportunidade quando ela enxergou a possibilidade de preservar as abelhas utilizando mais o mel que elas fabricavam. A maneira que ela encontrou foi utilizar o mel ao invés do açúcar na tradicional limonada que a avó fazia. É claro que estamos falando de um caso grandioso, né? É exceção das exceções? Sim, nesse nível sim. Mas é claro que existem
inúmeros empreendedores que já empreendiam desde a infância, porque foram estimulados a isso. E tem sucesso hoje. A gente entende que a Micaela vem de um lugar onde os estímulos para isso são constantes. Aqui no Brasil nós não damos a devida importância a esses estímulos. Trabalhar com projetos é o melhor quando se quer desenvolver o empreendedorismo social. As fases como a identificação de uma questão desafiadora, um problema, se deparar com uma questão a ser resolvida, a ser solucionada, o desenvolvimento de criar estratégias de execução e ainda o aprendizado que se dá pela experimentação, pela ação. Estas questões fazem parte do trabalho com projetos, mas também fazem parte do universo do empreendedorismo. E também dentro do trabalho de projetos já está implícito darmos oportunidades para que eles tentarem, errarem, replanejarem, corrigirem a rota, tentar de novo. Isso são características de um empreendedor. Percebam que esse tipo de habilidade, de competência, dá para desenvolver em qualquer idade. Dá para fazer atividades, dá para propor atividades que desenvolvam isso. Saber lidar com o erro, tentar, vai lá, não deu certo, faz de novo, monta o brinquedinho de novo e vai, ali você já está ensinando características de empreendedorismo. Saber negociar o brinquedo com o coleguinha, qualquer faixa que tenha um mínimo de entendimento, de interação com o outro, é possível. Que tipo de atividades devemos propor? Devemos propor atividades que estimulem a organização de pensamento, atividades que instiguem a curiosidade, atividades que os façam descobrir problemas, atividades que os façam propor soluções que melhorem a vida na própria casa, na própria instituição em que estão, no bairro, atividades que os façam descobrir o que são objetivos e estratégias, propor atividades que desenvolvam a liderança, a assertividade, os princípios, os valores, a ética, a solidariedade, a criatividade, a empatia, a persistência, atividades que desenvolvam a criticidade, atividades que possam ensiná-los a lidar com o dinheiro de maneira saudável. E também atividades que façam com que eles lidem somente com os recursos que estão disponíveis ali naquele momento. O que devemos considerar ao planejar atividades de empreendedorismo? Primeiro, essas atividades devem atingir os 4 pilares da educação do Jacques Delors. Segundo, deve seguir os preceitos da pirâmide de aprendizagem ativa de Glasser, de William Glasser. Terceiro, essas atividades devem realizar os 3 movimentos necessários para proporcionar uma aprendizagem ativa. É o aprender individual, aprender grupal e o aprender orientado. Eu aprendo sozinho, eu aprendo com colega e eu aprendo com a orientação da minha educadora. Quarto, deve sempre conter as metodologias ativas. Nós temos um vídeo que fala das metodologias ativas. Dá exemplo de 9 tipos. Eu vou deixar o link aqui em cima. A escritora e mestre em educação Elaine Regina Rufato Delgado diz: em tempos de um mundo de valores rasos, dos prazeres momentâneos e do esforço mínimo, do tudo pronto, o trabalho com empreendedorismo será de grande valia para o desenvolvimento saudável dos alunos. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.